Oi, pessoal, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza, galera? Mais uma semana que, olha, logo termina e eu estou aqui, ó, todo no clima da semana da criança. Estão gostando, gente? Estão se divertindo? Espero que sim, que ela foi preparada com muito carinho pra vocês. Gente, então vamos hoje para nossa aula de matemática. O que será que nós vamos ver hoje, tá? Hoje nós vamos continuar falando sobre volume, ok? E vocês aí já prepararam a conta de água da casa de vocês? Se não prepararam, não tem problema não. Daqui a pouquinho vocês pegam lá, tá bom? E nós vamos também ver o registro de água. É isso aí, galerinha. Então se preparem que logo vocês vão lá conferir, beleza? Mas antes, gente, nós precisamos fazer a correção da última aula das atividades. Só que antes da correção das atividades, vamos relembrar aqui, ó, esse quadro, tá, pessoal? Então, gente, se você não copiou no seu caderno esse quadro, então copie, porque ele é bastante útil, tá, pessoal? O que é esse quadro? Lembram lá na última aula que fiz aquela homenagem lá? Pois bem, que a sereia Kiki nos mostrou que o volume e a capacidade, eles se comparam, certo? Então, um equivale a outro, só que as unidades ali são diferentes. Do volume, nós usamos metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, certo? Porque ele está se referindo ao volume, galera. Lembra o que é volume? É tudo aquilo que ocupa o espaço. É um corpo que ocupa o espaço, é um objeto que ocupa o espaço, beleza? Então, isso é o volume. E existe a capacidade, ok? O que é a capacidade? O nome já diz capacidade, que é a capacidade que alguma coisa tem de acomodar algo, tá? Então, uma piscina tem uma capacidade de acomodar um determinado volume, certo? Uma caixa d'água tem a capacidade de ser preenchida por um determinado volume. Um pote tem a capacidade de ser ocupada por algo, beleza? Bom, então nós fazemos o comparativo. Vamos comparar rapidinho então o volume. Aqui nós vamos começar com um metro cúbico, que é um volume bem grande, é o maior volume. Um metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, tá bom? Então, quando eu falar assim, 1000 decímetros cúbicos, vocês já pensam um metro cúbico, beleza? E esses dois é igual a qual capacidade? De 1000 litros. Então, uma caixa d'água, certo? Com a capacidade de 1000 litros, ela cabe um volume de 1 metro cúbico ou 1000 decímetro cúbico de água, por exemplo, tá bom? E 1 decímetro cúbico apenas, tá? Que é bem menor do que 1 metro cúbico, é igual a 1 litro de capacidade, tá? Então, eu posso ter um pote com 1 litro de capacidade que cabe o que ali dentro? 1 decímetro cúbico de alguma coisa, certo? O que mais? E 1000 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, vejam lá. Lembra aquele pote que eu falei que cabe 1 litro, certo? Então, nós podemos dizer que cabe ali 1000 centímetros cúbicos de alguma coisa, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Entenderam? Então, esse é o volume, essa é a capacidade. Bom, e 1 centímetro cúbico apenas? 1 centímetro cúbico apenas é igual a 1 ml. Então, algum recipiente que tem 1 ml, 2 ml, 3 ml, tem um volume de 1 centímetro cúbico, 2 centímetros cúbicos, 3 centímetros cúbicos.
Certo, pessoal? Então, um corresponde ao outro, beleza? Agora que nós já vimos, relembramos sobre esses dados, vamos fazer a correção lá dos exercícios da última aula, galera, e depois dos exercícios, então, nós vamos falar sobre o relógio d'água e a conta d'água. Então, bora lá ver, pessoal? Então, galera, peguem lá na página 132. Nós temos aqui o professor que está enchendo esse cubo. E esse cubo tem 10 centímetros de aresta. Qual é o volume, então, deste cubo? Bom, lembram como que nós fazemos para descobrir o volume? Nós precisamos multiplicar as 3 medidas. Como é um cubo, as 3 medidas são iguais. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 10 vai dar 1000. O volume desse cubo é 1000 centímetros cúbicos. Também não precisaríamos nem fazer a conta, porque aqui nós já também temos a resposta, olha só. Cabe 1 litro de água nesse recipiente. Então, vocês lembram que 1 litro de água, o volume é 1000 centímetros cúbicos? Então, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Bom, a questão 2, nós temos 2 aquários. E a pergunta é qual deles que cabe exatamente 30 litros de água? Então, nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício 1. Nós precisamos descobrir aqui, ó, fazendo a multiplicação dessas medidas e converter o volume, que é em centímetro cúbico, para a capacidade, que é em litro. Então, a resposta certa é essa daqui, né, pessoal? Por quê? Multiplicando 20 vezes 30 vai dar 600, certo? E 600 vezes 50 vai dar 30.000 centímetros cúbicos, certo, pessoal? E vocês lembram, então, fazendo a comparação do centímetro cúbico para litro? Então, cada litro tem 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 30.000 centímetros cúbicos é igual a 30 litros. Lá na página 133 nós vamos ver sobre o consumo de água, que é medido em metros cúbicos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, vejam só, aqui pede para que vocês façam o cálculo do volume de um cubo que tem 10 decímetros de aresta, tá? Então, quanto que vai dar? Igual lá no exercício anterior, nós temos que calcular as 3 medidas, 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 vai dar 1000. Então, o volume de um cubo de 10 centímetros de aresta é igual a 1000 decímetros cúbicos, tá, pessoal? Cúbicos, porque ele está perguntando do volume. Bom, e fazendo a comparação também no quadro que nós vimos na aula passada, no quadro de hoje, lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos e ambos correspondem a 1000 litros. Essa é a capacidade, né? E a pergunta quer saber, então, quantos litros de água foi economizada lá na casa do casal desse daqui? Então, a moça, ela diz o quê? Que eles economizaram 2 metros cúbicos. Então, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000, então 2 é igual a 2000, certo, pessoal? É só fazer a multiplicação. 2 metros cúbicos é o dobro, certo? Então, 2000 é dobro de 1000 litros. Aqui no exercício 4, então, vocês teriam que fazer os valores correspondentes. Então, 12 metros cúbicos tem quantos litros? Corresponde a 12.000 litros, certo? Se 1 metro cúbico é 1000, 12 é 2000. Aqui é a mesma coisa. 15 metros cúbicos dá 15.000 litros. Aqui, então, é o contrário. Nós temos o valor do litro, que é 3.000, precisamos saber do valor do metro quadrado. Então, que é 13, ok? Lá na página 134, pessoal, nós temos lá o exercício 1, que eles vão construir uma piscina e para isso eles precisam tirar as areias. Qual é o volume, tirar a terra. Qual é o volume da terra que deve ser removido? Então, nós temos aqui as medidas. O que nós fazemos? Multiplicamos, certo? 4 vezes 8 vezes 1, que vai dar 32 metros cúbicos de terra.
que serão removidos. E quanto que isso dá em litros? Então, lembra que 1 metro cúbico é 1000, então 32 é 32 mil litros. Lá no exercício 2, nós temos então os esboços dos reservatórios. Qual dos dois que tem a maior capacidade? Então, é preciso fazer a multiplicação das 3 medidas, certo? Então, esse reservatório tem 27 metros cúbicos e esse daqui tem 24. Qual é o que tem a maior capacidade? Esse primeiro, certo? E qual é a diferença em litros? Então, como que nós descobrimos? Vamos comparar os dois, certo? Então, 27 menos 4 é 3. Então, a diferença entre os dois é 3 metros cúbicos. Isso em litros é quanto? Então, são 3 mil litros de diferença de um para o outro. Lembrando que 1 metro é igual a 1000 litros. Então, 3 metros cúbicos é igual a 3 mil litros. Bom, lá na página 135, o Lucas, ele quer comprar um aquário que caiba 18 litros exatamente. Qual dos três que vão caber 18 litros? Esse terceiro, certo? Por quê? Então, vamos lá. Nós multiplicamos as 3 medidas. 30 vezes 2, que vai dar 600. 30 vezes 20, desculpa. 30 vezes 20, que vai dar 600. E 600 vezes 30, que vai dar 18 mil. Então, deu 18 mil centímetros cúbicos. Então, nós temos que converter isso em litros. Lembrem que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, o que a gente faz? A gente converte, né? Tiramos todos esses zeros aqui. E aqui nós temos a resposta. Esse cabe 18 litros de água. E o exercício 4, nós temos aqui um gráfico que mostra o quê? O consumo de água. Então, nós temos de abril a setembro. E nós conseguimos ver aqui como que se dá esse consumo ao longo desses meses. E o mês que teve um menor consumo foi em junho, com apenas 13 metros cúbicos. Já o mês de setembro foi o mês que mais foi consumida água, certo? Bom, e qual que é a diferença entre o mês de agosto e o mês de setembro? Então, veja, de 17 para 20 são 3 metros cúbicos de diferença, beleza? Bom, e isso em litros dá quanto, pessoal? Então, isso em litros dá 3 mil litros. Lembrando novamente, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 3 metros cúbicos é igual a 3 mil litros. Bom, pessoal, aqui nós temos o hidrômetro, que é o popular relógio d'água, né? Vocês têm aí na casa de vocês também. Todo mundo que tem água encanada tem esse relógio, esse hidrômetro. Por quê? Porque é ele quem vai indicar quanto de água que vocês estão consumindo. Então, a empresa que fornece a água precisa saber para ela cobrar. E como que é feita essa cobrança? Então, nós pagamos uma taxa mínima, tá bom? Em cima dos metros cúbicos que nós usamos, beleza? Que é 5 metros cúbicos. Então, a gente paga sempre o mesmo valor por 5 metros cúbicos. Se a gente gasta mais do que isso durante o mês, então a nossa conta, ela aumenta. Então, como que é feita a leitura desse hidrômetro? Esses números vermelhos e esse reloginho aqui, que também está em vermelho, ele indica os litros, tá? Então, é a capacidade. Só que aqui, gente, geralmente a gente começa com unidade, dezena e centena, certo? Aqui nós começamos pela dezena, que é esse do cantinho, e aqui pela centena. Então, aqui eu tenho o valor de quase 250. Estão vendo que tá entre o 4 e o 5? Olha aqui, ó. Ele gira e daí aqui também vai girando, ok? Então, tá quase em 250 litros. Lembra que aqui é litros. Já esse em preto, nós temos o volume, que é em metros cúbicos, tá? Então, aqui já foram 63 metros cúbicos usados. E esse reloginho aqui, um pouco maior em vermelho, ele vai marcar os decímetros, ok? Então, vejam lá quantos decímetros.
E, gente, esse daqui, esse do meio, ele é o quê? Quando alguma torneira aberta, quando está funcionando, a água está jorrando, está sendo usada, então ele que fica rodando, beleza? E nós temos também o selo do Inmetro no hidrômetro, que é o Inmetro que nos diz se está seguindo as normas, ok? Vocês já observaram ali aí o hidrômetro da casa de vocês? Quantos metros cúbicos está marcando, pessoal? Quantos litros? E os decímetros? Observem aí, pessoal, e anotem lá no caderno e me digam. Agora vamos ver a conta d'água, como que é cobrada essa água que nós usamos? Então, pessoal, o exercício da página 136, o exercício B, nós temos esses dois relógios que é para vocês fazerem o quê? Fazerem o comparativo, ok? Dos litros de água gastos nesse período, antes e depois. Então, vejam lá, o que vocês têm que observar? Observem os metros cúbicos, os litros, tá bom? Para vocês conseguirem fazer esse comparativo entre eles, beleza? Eles são muito importantes. Então, vejam quantos metros cúbicos eles gastaram antes, quantos metros cúbicos de água eles gastaram depois e os litros também, beleza? Bom, lá na página 137 nós temos então aqui um exemplo de conta de água. Quem aí já deu uma olhada na conta de água da casa em que vocês moram? Então, vamos ver, gente, algumas informações bem importantes aqui. Claro, tem várias informações, endereço, número, nome da pessoa e tudo, tá? Mas nós não vamos focar nisso, vamos focar em outras informações. Por exemplo, o metro cúbico. Então, lembram que as casas, o consumo das casas, ele é medido por metro cúbico, beleza? Então, aqui é o metro cúbico gasto no mês de referência, que no caso é o mês de maio. Então, lá no mês de maio, essa casa, ela consumiu 15 metros cúbicos de água. Aqui ao lado nós temos aqui, ó, o histórico de consumo. Então, lá no mês de novembro eles gastaram 12, dezembro 9, janeiro 14, fevereiro 13, março 12 e abril 12 também, tá? Então, 12 o quê? 13 o quê? Metros cúbicos, como nós falamos, tá? Então, lá esse consumo é referente aos últimos 6 meses. E depois o que nós temos? Nós temos o valor a ser pago dessa conta e a data de vencimento, ok? Bom, e depois que vocês então responderem os exercícios referentes a essa conta de água, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a conta de água lá da casa de vocês e vão responder as mesmas perguntas, tá bom? Que nós temos aqui. Só que essas perguntas vão ser respondidas lá no caderno de vocês e ao invés de olhar essa conta, como eu falei, vocês vão olhar a conta de água lá da casa de vocês para vocês verem como que tá o consumo em metro cúbico, hein, pessoal? Com essa falta d'água que nós estamos vivendo, vocês têm diminuído o consumo de água nos últimos 6 meses, hein? Contem para mim que eu estou curiosa. E se estão economizando, quantos metros cúbicos de água vocês têm economizado? E, pessoal, lá no caderno de vocês também o que acontece? Estão vendo que o ano lá da pergunta é 2014, nós estamos em 2020. E ele pega como referência o mês de maio. Então, vocês vão adaptar conforme a conta aí da casa de vocês. Então, se vocês pegaram a conta do mês de setembro, então o mês de referência é o mês de setembro. Vocês vão ver os meses anteriores. Se foi a conta do mês de agosto, então faz referente a comparando aos meses anteriores ao mês de agosto. E assim vocês respondam lá as questões. Belezinha? Bom, pessoal, então é isso, tá? Não esqueçam de responder ali os exercícios das páginas 136 e 137. E
também além dessas questões, daqueles dados que já tem ali na apostila, vocês vão responder essas questões, mas olhando o quê? O relógio da casa de vocês, o relógio d'água e também a conta d'água. Beleza, galerinha? Então respondam aí lá no caderninho de vocês essas questões referentes aos dados que vocês têm aí na casa de vocês. Então é isso, ó. Beijo, queijo!